era 92. A Silvani estava grávida do Seite e eu praticamente estava com as malas prontas para ir para o Japão. E justamente nessa época, o pastor Francisco Nicolau de Valinhos, né? Nesse período ele disse: eu vejo que uma grande porta aqui mesmo no Brasil está para se abrir na vida de vocês. Uma das perguntas que a Silvani fez foi se eu achava que ela tinha condição de ser esposa de pastor. Na época nem se falava de pastora. Quando a gente ia começar aqui em Americana, ou melhor, já tinha começado, o Seite já tinha nascido e nós viramos o ano, isso foi em 93. Eu estava num período de jejum na nossa casa, eu estava orando por alguns dias de jejum, um cara apareceu, era enorme, e eu ouvi ele dizendo assim: não entre em Americana, senão eu vou deixar o teu filho cego. E uma semana depois, ele brincando na rua, na frente da nossa casa, ele tromba com a minha sobrinha, e ela estava com um graveto na mão que entrou no olho direito. E o médico disse que ele tinha perdido aquela vista, para uma segunda avaliação, mesmo lá. E várias pessoas que a gente conseguiu contactar estavam orando. E no terceiro médico, quando ele tirou o curativo, ele disse: olha, a vista dele não tem nada, está perfeito. Então nós vimos a prova clara de que o Deus que chama é o Deus que nos dá condições de vencer essas lutas, nos capacita, nos dá condições em todas as áreas para fazer aquilo para qual Ele nos chamou. O nosso início foi de grandes desafios e grandes milagres. Então, desde o começo, nós já tivemos um mover no profético. E a gente vê também que desde o começo nós já tivemos a questão dos sinais e maravilhas, que no caso são os milagres das portas sendo abertas. E também o poder de Deus se manifestando nas curas. Sinais e maravilhas, o profético, curas, discipulado e ensino da palavra. Tudo isso já no começo. E perdura, com muita intensidade, né? Muita intensidade. Perdura até hoje. Diante dos desafios que tinha pela frente, então alguém renunciou à sua privacidade de uma casa, como foi o caso do nosso querido irmão Edésio na época, de ceder a sua casa. Foi uma grande renúncia. Receber esse povo e deixar a igreja se estabelecer na sua casa. Nós nos reunimos todos os dias, de segunda a segunda. O pastor Hugo começou a nos ensinar. Então ele vinha todos os dias e nós nos reuníamos e a igreja começou a crescer, porque ao mesmo tempo que a gente aprendia, a gente evangelizava também muito. E aí a igreja começou a crescer. Nós ficamos ali até 94, ficamos 9 meses ali. Depois nós fomos para o nosso antigo templo, na Rua Cândido Cruz. E assim veio mais um desafio. Foi quando então aqueles irmãos juntos entenderam junto com o pastor que era hora de dar mais um passo, de ter um lugar para congregar, de ir para um salão. E isso aconteceu e envolveu renúncia da parte de todos, porque todos tinham que dispor de alguma forma de recursos para que tivesse condições de pagar esse aluguel, para que tivesse cadeiras, para que tivesse um som. Eu tive um sonho com o tio Culi e liguei para ele. Ele disse: olha, eu acho que esse sonho é de Deus. Vem aqui na minha casa. Ele disse: olha, você precisa conhecer um negócio que está acontecendo lá em Manaus. É um tal de encontro. E eu pedi para reservar a vaga lá no encontro e fui para o encontro. E quando eu volto do encontro, isso em 99, eu mando a Silvani e a Silvani foi para o encontro em Salvador e voltou e começamos a fazer um encontro aqui em Americana. As células explodiram em crescimento. Muita gente mesmo se convertendo. No dia da apresentação do Jun, ali nós já começamos a orar na questão geracional, que eles iriam muito longe. E foi aí que eu comecei a olhar para eles e ver a necessidade
de eu me levantar como uma intercessora. Então ali eu já comecei a ser uma mãe visionária, a ver, acreditar naquilo que Deus faria na vida deles. Inclusive falando sobre renúncias, o que nós entendemos? A renúncia é como uma semente que nós temos que lançar e lançamos ela no reino espiritual. Porque nós entendemos que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E Deus honra quando nós fazemos semente, em especial sementes de renúncia. Porque você renuncia em favor de algo que você acredita. E nós acreditamos naquilo que nós começamos no passado e acreditamos até hoje. Então isso nos motivava cada vez mais fazer a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus crescesse e não parasse nas nossas limitações. Eram muitas as nossas limitações, mas nós enfrentávamos cada desafio para sempre fazer o melhor, para sempre ver o reino de Deus sendo abençoado. Chegou um momento em que a igreja não comportava e as pessoas chegavam no nosso antigo templo, eles iam embora, porque não cabia, não tinha lugar para estacionar e não tinha ar-condicionado e o piso chegava a ficar escorregadio nos dias de calor, por causa do mormaço ali criado pela quantidade de pessoas. Até que em maio de 2000, ali estávamos nós, diante do lugar aonde nós estamos hoje, que estava proposto naquele tempo. Quando ali estávamos ali com 200 e poucas pessoas, um pouco menos de 220 pessoas, mas nós aceitamos, mais uma vez, o desafio. E todos nós, como família, renunciamos mesmo para que pudéssemos fazer essa aquisição. Todos ali de uma forma feliz, alegre, porque nós estávamos diante de uma grande conquista. Nós vamos pagar esse salão antes de completar o nosso família. Quem concorda, diga amém. Nós vamos terminar de pagar. Sabe quanto custa? R$700 mil. Pode as pessoas falarem o que quiser. Eu quero a Deus e nós vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Diga amém, irmãos. Aplaudam o Senhor. Hoje é o nosso primeiro culto e está sendo tremendo. Final de 2010 para início de 2011, eu tinha acabado de terminar o colégio e eu senti muito forte uma direção de Deus para ir para Jocum. Ali, quando eu cheguei, eu senti muito desafiado de fazer além do que eu já estava acostumado a fazer para Jesus. Todos os dias na madrugada, e era no sul, então Paraná, muito frio, eu acordava e eu lembro até que muitas vezes eu ia para perto de uma lagoa, fazia uma fogueirinha e ali eu ficava muito tempo orando e buscando a Deus. E a minha maior oração durante o meu tempo de Jocum foi: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a nossa igreja? O que o Senhor tem para o meu futuro? Quando ele volta da Jocum, ele, com esse desejo ardente no coração dele de abrir uma base, né? E ele saiu até procurando, né, Hugo? Lugares, a gente ajudando. Só que Deus já tinha falado do coração dele, da gente dar essa chácara para poder iniciar aí o CTD. Mais uma renúncia que o Senhor realmente pede para nós, né? É, verdade. 11/11 de 2011, nós tivemos uma conferência muito forte. Naquele dia, eu senti Deus falando assim: você precisa dar um primeiro passo para concretizar a visão que eu estabeleci na sua vida. Foi naquele momento que eu falei: Deus, mas o que eu tenho que fazer? Eu só tinha uma coisa na minha vida, eu tinha uma moto que eu tinha ganhado, uma moto que eu gostava muito na época. Deus falou assim: você está disposto a dar a única coisa que você tem na sua mão para iniciar um trabalho que eu tenho pensado para vocês? Eu falei: eu estou disposto. Mas naquela conferência também nós sentimos como família, na época, meu pai, minha mãe e o meu irmão,
de dar a chácara onde nós morávamos. Foi onde destravou aquele mover de semeadura que nós contabilizamos coisa assim milionária, não somente para a igreja, mas membros dando um para o outro, membros dando para líderes, pastores para outros pastores. Foi algo sobrenatural, um mover incrível. E tudo, eu gosto de lembrar que tudo isso começou porque Deus tinha falado, você está disposto a semear aquilo que você tem para começar uma visão. Essa foi a história do CTD. Tínhamos ganhado praticamente tudo que era necessário para começar o centro de treinamento. Uma semana depois, nós então fomos até a casa do tio Cullen, e eu lembro que eu estava juntamente com meu pai, o pastor Beto, contando aquilo que Deus estava fazendo. O pastor Beto, na verdade, antecipou essa conversa, e foi onde vocês sabem que o tio sentiu no coração, olha, eu sinto que essa escola precisa acontecer lá no Recanto São. Centenas de jovens foram treinados e capacitados e ativados para viver não somente missões como países, mas missões particulares, o chamado que Deus tinha colocado na vida deles para eles carregarem, continuando aquilo que Deus entregou lá 2011. Não deixe de sonhar. É muito importante que os pais sejam sonhadores, porque os seus filhos, é como Davi, ele sonhou com o templo, né? Porém, o Senhor falou, não será você que vai construir o templo, será o seu filho Salomão. Deus já falou assim, olha, você já fez o que tinha que fazer aqui, agora é a hora de você mudar a rota e começar um trabalho com igreja e adolescentes e jovens. Na época, obviamente no começo foi muito voltado para adolescentes. E com pouco tempo de trabalho, Deus deu um nome. Reverso surgiu, e dentro do Reverso muita coisa aconteceu. Deus fez algo assim, muito além da nossa expectativa. Pastores saíram dali, viagens missionárias, conferências no Brasil, não foi só dentro da nossa igreja, conferências no Brasil, transformações, salvações, milagres. Muitas vidas foram impactadas, inclusive a minha. O Reverso impactou muito a minha vida. Quando eu vim para a igreja em 2016, eu vim para uma conferência, vim conhecer como era, acabei ficando. Jesus me pegou de jeito e eu tive uma vida muito impactada através do Espírito Santo, através das palavras, mas principalmente uma vida transformada num caminhar com Jesus. Então eu posso dizer que a minha história na igreja, hoje como propósito, é uma história, faz parte dos meus últimos anos, mas são os melhores anos da minha vida. Foi onde eu conheci meu marido, foi onde eu me converti verdadeiramente a ter uma vida com Jesus. Foi um lugar onde eu conheci e tenho hoje o Espírito Santo como meu melhor amigo. E nesses últimos anos, agora pulando para essa reta final, Deus tem colocado algo muito forte no coração do nosso pastor, e esse algo é o que nós estamos falando hoje sobre legado, é o que nós estamos falando hoje sobre gerações. Existe algo muito forte sobre a nossa igreja. Ao longo desses 30 anos, Deus estava derramando algo, Deus convocava a nossa igreja para pioneirar a unção, a visão e a direção. Esse privilégio que nós temos de estar pioneirando a temática de gerações. Gerações é aquilo que nós temos escutado nesses últimos anos, sobre os filhos, sobre o crescimento dos filhos, sobre a expansão da próxima geração, sobre o cuidado com os nossos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Ao longo desses anos nós temos escutado que Deus tem levantado essas novas gerações. Jesus iniciou um trabalho que não morreu junto com ele, mas era um trabalho que começou com ele e até hoje isso tem perpetuado por uma coisa muito simples, gerações. O nosso Deus é um Deus de Abraão, é um Deus de Isaac, é um Deus de Jacó. É um Deus que vem trabalhando tempo a tempo debaixo de uma direção dele mesmo para a sua igreja como noivo. E nós como igreja com propósito estamos nesse lugar, no centro do coração de Deus, quando nós temos falado, a nossa igreja não está acabando agora, a nossa igreja não está simplesmente mudando, a nossa igreja está avançando. Aquilo que Deus começou, Ele nem começou a construir direito ainda na nossa igreja. Ainda é início de uma grande jornada. E se Jesus não voltar, eu quero deixar uma coisa bem clara. A igreja com propósito vai continuar glorificando a Deus e abençoando vidas. Porque nós estamos com o coração de dar a continuidade. Esse é o nosso papel, expandir o reino, dar continuidade na missão, expandir o nome de Jesus. Então
Então, Igreja com Propósito, muito mais do que uma comemoração de 30 anos, de feliz 30 anos, eu quero dizer para você, isso aqui é um chamado para os próximos 10 anos, é um chamado para os próximos 20 anos, é um chamado para os próximos 30 anos, é um chamado. Nós vamos continuar construindo aquilo que Deus já estipulou para nós, como igreja, como noiva de Cristo. Eu espero que você encha o seu coração agora de alegria para tudo aquilo que Deus só está começando a fazer. Existe mais que uma herança, existe legado. Já se passaram 30 anos com muita oração, poder e renúncia, que abriu e construiu um caminho que hoje caminhamos. Você Estamos vivendo uma nova temporada. Chegou a hora de uma nova geração se levantar. então levante-se. Assuma a sua responsabilidade e vamos juntos, Igreja com Propósito.